Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma aula e hoje nós vamos, hoje não, né? Neste momento, nós vamos dar início aqui na criação das contas do Tag Manager e o GA4. No anterior foi só uma apresentação, agora a gente vai, né, de fato, começar a executar aqui o passo a passo. Então, o objetivo da aula é como criar uma conta no Tag Manager e depois uma conta no GA4. E aí a gente vai começar a fazer todas as vinculações, incluir o dentro aqui do nosso WordPress, assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou clicar aqui no Tag Manager. Eu já deixei aqui aberto no navegador, mas essas contas aqui estão sem nenhuma conta criada. Então nós vamos criar realmente do zero. Para você chegar aqui, no caso do Tag Manager, você vai digitar bem simples, Tag Manager, igual está aqui em cima, .google.com. Muito importante, essa dica aqui ela faz a diferença. Procure fazer sempre com o mesmo e-mail, ok? Então, por exemplo, eu tenho um e-mail e esse vai ser o e-mail que eu quero centralizar todas as minhas configurações para rodar minhas campanhas, etc. É o mesmo e-mail que eu tenho no meu YouTube, meu Google Ads e assim por diante. Procure sempre manter no mesmo e-mail. Por quê? É mais fácil na hora de você fazer toda a integração. E quando eu falo toda a integração, aqui não inclui que vai muito além, por exemplo, de Tag Manager, Analytics e Google Ads. Tem Google Search Console, YouTube, todo o ecossistema do Google, quando você está com um único e-mail, ele te facilita muito, abre muitas portas aí para você trabalhar, beleza? Então, a título de aula, tá? O foco é Tag Manager e GA4. Tenho aqui, eu estou no mesmo e-mail, eu abri aqui no tagmanager.google, né, .com, e aí eu vou criar minha conta. Então, se você chegou aqui, o que você tem que fazer em seguida? Clica aqui em criar conta. Por quê? Existem níveis, tá? É muito importante. O Tag Manager, ele tem dois níveis, basicamente. Tem o nível da conta. Imagina que o Tag Manager, se você tem familiaridade com a BM do Facebook, você vai entender o que eu estou dizendo. Criar uma conta equivale a criar uma BM. Lá dentro da conta, a gente vai criar subdivisões. São os containers. Lembra de container de navio que você vai entender. Cada container, você coloca um projeto. Beleza? Então, vamos contextualizar. Eu vou criar uma conta, por exemplo, a conta da minha empresa. Pum. Dentro da minha conta, para cada projeto, eu vou criar um container. Beleza? E aí agora, conforme eu for criando aqui, é óbvio, eu vou explicando. Eu até melhorei, André, hoje eu melhorei a forma da criação dos meus containers, né? Dos meus containers, de uma forma que ficou muito mais eficiente, muito mais limpo, muito mais claro de entender. E isso tudo facilita no nosso dia a dia. Organização é tudo, beleza? Contextualizando geral. Então aqui a gente tem a conta, se você clicar aqui na tag do Google, tags do Google, ele vai te falar, por exemplo, algumas tags, né, que ele pode te disponibilizar. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na conta, eu não tenho nenhuma conta criada aqui vinculada a esse e-mail, e agora eu vou clicar em criar a primeira conta. Cliquei aqui, eu vou colocar os nomes, vou colocar minha câmera para cá, e aqui eu vou colocar o seguinte, aula, tá? Aula de Tag Manager, Tag Manager e GA4. Assim eu sei que essa conta que eu estou criando, tá? Todo o que eu vou fazer aqui é relacionado à nossa aula aqui, beleza? Então eu tenho a conta criada e aí eu vou criar meu primeiro container. Olha só que interessante, aqui é a conta, tá? E aqui eu vou criar meu primeiro container. Então, qual é o nome do meu container? Aqui vem a diferença. Hoje eu coloco como funil. Deixa eu clicar aqui, funil. Aí aqui dentro eu vou colocar aula. Aí até posso repetir isso daqui. E aqui eu vou colocar web. Por quê? Porque nós vamos criar um container da web. Eu teria outras opções que eu poderia criar aqui, mas o meu foco vai ser da web, tá bom? Isso daqui assim, é muito simples. Se eu tenho um iOS, né, se eu sou um desenvolvedor e eu trabalho com outras configurações, de repente faz sentido. No meu caso, eu vou usar basicamente o web, em alguns casos o server. Quando a gente cria um container do servidor, normalmente é quando a gente quer levantar uma API de conversão através do Tag Manager, beleza?
Então, quando a gente cria esse container de servidor, vou repetir, o foco é criar uma API de conversão e exige uma configuração toda à parte. Para título de aula, o que eu vou fazer aqui nesse momento é criar focando na web, mandar os eventos da web via navegador normal, só que fazendo todo o setup para que a gente consiga acompanhar as métricas de forma correta. Beleza? Então tá aqui, funil aula tag manager, GA4 web, vou clicar aqui em web, tá? E vou clicar em criar. Aqui eu vou colocar português. Você pode ler tudo isso daqui, se você quiser. E aqui embaixo você vai clicar em concordar. E agora eu vou clicar em criar. Enquanto ele cria, deixa só, né, processar. Beleza, já criou, tá aqui. Criamos nosso primeiro container. Antes de eu fazer essa instalação, eu vou clicar aqui e vou criar a conta também do nosso GA4. Por quê? Na próxima aula eu vou fazer a instalação do Tag Manager lá no nosso WordPress. Beleza? Então assim, ó, conta do Tag Manager criada. Qual é o próximo passo? Criar nossa conta do GA4. Então tá aqui. Lembrando que o GA4 é o Analytics hoje. Antigamente, a gente, quando você vê aqui o Analytics, antigamente era o Universal, tá? O Universal, ele fazia toda a captação de dados e a gente entrava dentro do dashboard do Analytics e a gente via esses dados. O Universal parou de circular, ele não roda mais desde julho de 2023, e agora o que a gente tem é o GA4. O GA4 é uma evolução do Universal, beleza? Então, quando eu falo Universal, quando eu falo GA4, eu estou me referindo ao Google Analytics GA4. Estou aqui, analytics.google.com, estou aqui logado no mesmo e-mail, e aqui está desse jeito, ó. O que está falando para mim? Ah, é ótimo ter você aqui, blá, 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 e vamos conversar. Então, começar a usar, beleza? Cliquei aqui. E repara o seguinte, mesmo processo, está pedindo para eu criar uma conta. E aí tem uma coisa depois que eu vou te mostrar, que é o seguinte. Tá aqui, ó, o processo. O Analytics é muito parecido com o Tag Manager, na questão de hierarquia. Então, crio a conta. Tudo dentro da conta, tá? A conta representa a minha empresa. Dentro da conta tem também as divisões, que poderiam ser os containers aqui, mas no GA4, no Analytics, a gente chama de propriedade, tá bom? Dentro das propriedades, a gente vai ter o fluxo de dados, que é o ID da métrica, que a gente vai conectar no nosso Tag Manager. Então, se você olhar, eles são muito parecidos à hierarquia. Então, eu tenho conta no Tag Manager, eu tenho a conta no GA4, que é o que eu estou criando aqui. No Tag Manager, eu tenho os containers, que são os projetos. Hoje eu trato como funil. Isso depois a gente vai ver, por exemplo, quando a gente for configurar um produto, etc. Então, no Tag Manager, dentro da conta, a gente tem containers, projetos, funis, propriedades, como você preferir chamar. Dentro aqui do Analytics, tá, do GA4, eu também tenho containers, projetos, funis, propriedades. Só que, para ficar claro e bem didático, Tag Manager chama de container, GA4 chama de propriedade. Entendeu? Então, guarda-chuva, conta, embaixo, projetos. Analytics, conta, embaixo, projeto. Então, aqui, no caso, para seguir, né, eu vou colocar aula, Tag Manager, GA4. Beleza? Mesmo processo, mesmo nome da conta aqui do Tag Manager que a gente criou, tá? E aí, agora, eu vou clicar aqui, para dar continuidade, blá, 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 vou clicar em próximo. Aqui vai ser o nome da propriedade. Aqui no nome de propriedade eu vou colocar funil, tá? Eu vou colocar aula, Tag Manager e GA4 Web. Mesmo nome, basicamente, que eu coloquei no container lá do nosso Tag Manager. Aí aqui eu vou colocar o Brasil, tá? Você coloca aí o que faz sentido para você. São Paulo. Moeda real, porque aí quando, por exemplo, se eu estiver rodando, se pegar o ID e colocar numa das plataformas, por exemplo, Hotmart, Monetize, Eduz, Green, Clarify, etc., as plataformas que têm a tecnologia, e quando eu falo isso porque nem todas enviam esses dados, infelizmente, mas aquelas que estão preparadas para isso, elas te retornam esse valor para dentro do seu GA4. Então, você começa a mensurar, por exemplo, o valor de venda dentro do GA4 no global, porque quando a gente olha dentro do Facebook Ads, do Google Ads,
ele traz para a gente um retorno, mas só das campanhas. No GA4 ele vai trazer o global, então é legal que você tenha uma visão mais macro do seu projeto. É óbvio, você pode entrar lá no dashboard da sua empresa, da plataforma, mas aqui no Analytics a gente também tem. Beleza? Coloquei esses dados aqui, aqui eu não preciso clicar, aqui normalmente é quando você quer criar uma do universo, mas não é nosso caso, tá? Você vai clicar em próximo. Agora, ele vai perguntar, me fala um pouco da sua empresa. Beleza, vou colocar aqui que é educação. Você vai colocar aquilo que faz sentido para o seu negócio. Vou colocar pequeno aqui no caso e vou clicar em próximo. Beleza. Aqui é muito importante. De acordo com esse setup que você faz aqui, ele vai te mandar os dados. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu peguei um e-commerce, eu estava no meio de uma consultoria aqui, e no meio dessa consultoria a gente não estava conseguindo receber os dados de add to cart, finalização de pagamento, initiate checkout, né? Initiate checkout, etc. E até o purchase, compra. Por quê? A gente começou a olhar. Eu falei, cara, eu acho, né? Estou no meio da consultoria, eu tenho uma hipótese. Eu estou achando que isso é porque no momento que criou a propriedade, no objetivo de negócio, colocou só o objetivo de lead. Quando a gente foi fazer o setup, né, dar uma olhada no geral, a gente viu que realmente só estava flegado aqui lead. Então, por exemplo, essa parte aqui não estava mandando os dados. E aqui, ó, analise o comportamento de compra e gere mais vendas. Se você não conseguir entender esse padrão de compra, no caso aqui é mais focado para um e-commerce, é óbvio, se você usa o Analytics como base de dados para você, você vai ficar um pouco no escuro, tá? Então, como eu faço normalmente? Eu venho aqui e coloco todas essas opções. Se você clicar aqui, ele desmarca todas, tá? Mas então coloco todas aqui. Marquei todas para ter certeza. Clico em criar. Agora ele vai pedir, né, também aqui para eu colocar Brasil. Você também pode ler tudo aqui se você quiser. Eu aceito e aceito. Beleza. Agora ele está criando nossa conta. E olha só que interessante. Agora ele vai falar o quê? Escolha a sua plataforma. Muito parecido com o que a gente viu no Tag Manager. Lembra? Web, iOS, Android. Aí tinha o server, tinha mais uma opção lá, que era a AMP, eu acho. Mesma coisa que a gente está vendo no Analytics. Você pode pular, mas a minha recomendação é que você já faça isso agora. Então, como que você faria isso? Clique no Web. Aí aqui você coloca, preferencialmente, o domínio principal, o domínio que você vai usar. Então, está aqui, o domínio como slug. Vou entrar aqui, eu vou colocar. Vou apagar essa barra depois e vou apagar aqui, ó. Deixar que já tem o HTTPS. Beleza? Feito isso, agora ele vai pedir o nome do meu fluxo. O que é o fluxo? O fluxo vai estar ligado ao ID da propriedade. Então, eu tenho a propriedade e eu posso criar vários fluxos. Fluxo, ele vai pegar principalmente esse ID que eu estou colocando aqui, ó, essa slug completa, né? O domínio / slug. Então, é muito importante você fazer isso de forma estratégica, porque quando eu coloco aqui, esse fluxo vai pegar principalmente esse dado, ok? Então, vai ser aqui, ó, fluxo, aula, Tag Manager, GA4, Web. André, preciso fazer assim? É a forma como eu trabalho hoje, você pode fazer como achar mais estratégico para você. O que são essas métricas otimizadas? É que é o seguinte, ó, se eu clicar aqui, ele vai me desativar. Eu não quero desativar, presta atenção. Hoje, o GA4, se você clicar aqui a gente vai ver, ele traz algumas métricas padrões que disparam automaticamente. Então, por exemplo, o Page View você não consegue desativar. Porque assim, carregou o ID, né, o fluxo de dados carregou no momento que abriu a página, ele vai disparar o Page View. Tá bom? Se você clicar aqui em avançado, ó, e vai ter alguns dados, você repara que no carregamento da página você não consegue desativar. Beleza? Deixa eu fechar aqui. O que ele pega além disso? Rolagem, clique de saída, pesquisa, interações com o formulário, né, que normalmente é o form que ele manda no caso como form, engajamento no vídeo, que é o start, finish, etc. E quando alguém baixa algum arquivo. Se eu não quiser que ele pegue algum desses dados automaticamente, é só desativar. Tá? Por quê? Quando a gente entra nos eventos, tudo isso daqui ele vai ficar disparando lá. Então,
Faz sentido? Não faz sentido? Vou ser bem sincero com você. Eu deixo assim como padrão. Beleza? Eu deixo assim, porque se por acaso depois eu quiser, eu vou lá e simplesmente desativo. Mas eu deixo assim para o padrão e continua meu setup aqui. Então, eu vou criar aqui meu fluxo. Vamos lá. Beleza. Então, só para a gente parar aqui no momento e avançar de forma lógica nas nossas aulas. O que a gente viu nessa aula? A gente criou a conta do Tag Manager e o nosso container, que nós vamos usar aqui, e a gente criou a conta no Analytics e a gente criou a propriedade que nós vamos usar aqui. Ah, um detalhe, tá? Daqui dessa página, ele carregou automaticamente para outra página, perguntando se eu queria incluir via plugin, etc. Eu vou mostrar como eu faço aqui nas próximas aulas para que a gente vá avançando, beleza? Meu foco sempre aqui vai ser fazer o setup via Tag Manager para que a gente entenda como funciona o Tag Manager de uma forma prática, rápida e fácil de aplicar no nosso dia a dia. Show? Então, muito obrigado e a gente já se vê na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.